Fala, amigos do Tiro, Marcelo aqui, presidente da Linad, falando diretamente do Expo AMB, fazendo o quê? Aquilo que a gente mais gosta, com o meu casca de bala, Edu, e mais uma. Estamos aqui na Shot Fair Brasil, na 5ª edição em São Paulo, e estamos aqui nada mais, nada menos, com um cara que eu gosto muito, que é um cara que representa tudo aquilo que a gente acredita dentro dos nossos conceitos. Queria apresentar hoje um cara que eu tenho muito respeito e admiração, Coronel Tadeu. Obrigado, que é um grande amigo, já nos conhecemos já de uma longa data. Doutor Beretta, porra, cara que dispensa comentários. E estamos aqui hoje para abrir um espaço pelo seguinte: nós temos que fazer, mostrar e fazer ser visto as pessoas que defendem o nosso segmento. Nós estamos aqui por um propósito: fazer com que o nosso segmento seja respeitado, seja ouvido. E nós não podemos perder espaço. Nós estamos perdendo espaço constantemente. Sim. Está sendo nos tirado todos os nossos direitos. E o que nós temos que fazer? Nos juntar e nos unir. E nada melhor do que essa fera que tem uma vida, sabe, regrada dentro de tudo aquilo que a gente preconiza como conceitos de direita, de família, de direito à defesa. Então, Coronel, já falei muito, agora eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho aí, então daqui a pouco a entrevista é comigo, pô. Tá, joia. Obrigado, Marcelo, obrigado, Edu, obrigado, Beretta, é um prazer estar com vocês aqui. Bom, gente, deixa eu fazer uma apresentação bem rápida para vocês. Eu sou deputado federal, defensor dos CACs, ponto. Beleza? Ponto. Defensor dos CACs. Fui eleito em 2018 e retomei a cadeira de deputado federal agora, recentemente, e estou voltando a todo vapor com várias pautas, dentre elas. Que confusão essa coisa dos CACs, hein? Que reviravolta que o PT fez. E aí foi o que você falou. Não adianta, a gente precisa ocupar espaço. E os CACs precisam ocupar espaços dentro do Congresso Nacional, com senadores e deputados. Graças a Deus vocês podem contar comigo, gente. Podem contar comigo mesmo, porque eu sempre fui instrutor de tiro, fui atirador na Polícia Militar durante 30 anos e fora da Polícia Militar também. Disputei campeonato. Na época que acho que era o Maurício Freire, que era o presidente da... que ele foi presidente o diretor da academia. Isso, diretor da academia, ele era o presidente também da Federação Paulista de Tiro Prático, naquela época, depois entrou o Paulo Namura. Sou da década de 90, viu, gente? Disputei muita prova de tiro por aí, adoro esse ramo, sempre atirei, tenho arma, mas a gente tá vendo que o trabalho tá um pouco fraco, essa representação política tá um pouco fraca, então eu preciso engordar isso. Eu vim aqui para ajudar no caldo, tá? E, inclusive, já cheguei com tudo. Através das sugestões aqui do Dr. Beretta e de outras pessoas, o Beretta depois pode até falar, mas nós já estamos mexendo na legislação. É uma coisa muito delicada, porque eles fazem tudo por decreto, cancela, obriga, desobriga, aprova, desaprova. Então tem algumas coisas absurdas, como, por exemplo, horário de clube de tiro, habitualidade de atirador. Tem muita coisa que tiraram da época que o governo Bolsonaro colocou e eles colocaram em novos decretos e eu estou entrando com PDL para cancelar isso. É briga, é luta política. Então a gente vai ter que fazer a nossa parte. Alguém tem que dar o início, o pontapé inicial, a bola precisa começar a rolar. Então eu estou fazendo os projetos e os PDL sair da inércia. Tem que sair da inércia. Você fez a palavra correta. Sair da inércia, que está tudo parado. Ninguém quer se meter, isso não... Não é assim. Passa, é questão de brigar e lutar. A PEC da Polícia Penal, um exemplo besta aqui, ó. Tinha uma PEC, um projeto de emenda constitucional da Polícia Penal, que demorou quase 6 anos para ser aprovada, mas aprovou. Então o que a gente está tentando fazer agora é tirar um pouco aquela parte da regulamentação do Exército, essa coisa que eles fazem por decreto, e colocar na lei. Tem problema com calibre. Tem armas que estão no abstrato, que a gente não sabe se ela é permitida, se ela é restrita, se ela é proibida. É uma capivara. Exato. A gente olha para ela e fala assim, o que você é? Ela fala, não sei, nem ela sabe. Nem ela sabe. Então alguém tem que dar o pontapé, gente. E já dei o pontapé e agora nós vamos começar a girar isso dentro da Câmara dos Deputados e depois do Senado. Me tira uma dúvida. Você estando lá, como que você vê essa questão dos deputados que se elegeram com a arminha na mão
e hoje apresenta uma postura totalmente avessa, às vezes até votando Ó, se contra ele for falar o que ele pensa, vai cair o podcast. Ah, não, é verdade, eu não posso fica falar. à Não, vontade. depois eu, Cuidado com o sincericídio. Sem depois eu tomo até um cafezinho com você e conto. Mas o que você falou é muito importante. A gente viu que muito cara fez arminha, se elegeu e depois, na hora da briga, correu. abandonou a pauta. Abandonou a pau. O que a gente precisa falar para os atiradores, que é o que eu falo, a política ela faz parte da vida de todo mundo e ninguém Sim. pode correr disso. É investigar o sujeito. O cara é ou não é da área? Ele vai defender ou É não vai paraquedas? defender? É um paraquedas? Sim, É. muito paraquedas. O cara entra de carona, sabe? Ele entra de carona, se aproveita e às vezes é um cara de bom papo, de boa apresentação, Encantador de burros. oratória. Famoso encantador de Isso, burros. Exatamente. E ele é o que o Marcelo falou, um encantador de burro. E ele encanta, aí o sujeito vai, ganha voto. Aí na hora de mostrar trabalho, o cara corre. É. Isso tem muito, cara. Muito, Eduardo. Impressionante. Bom, Infelizmente. agora eu quero conversar com esse... Bom, dispensa comentários, né? Pelo nome que ele já carrega. O nome e a pistola. Mas não pelo nome. Exatamente. Bom, é meu xará, né? Claro, tem que ser um cara gente boa pra caramba. Beretta, queria primeiro te agradecer. A gente não conversa tanto pessoalmente, né? As nossas conversas Muito por WhatsApp. são sempre por WhatsApp. Então, de antemão, queria dizer que me sinto muito honrado de poder te chamar de amigo, porque eu sei que a gente tá dentro de uma trincheira e obreando as mesmas lutas e os mesmos ideais. E aquilo que não te serve é o mesmo que não me serve, não serve a nós e nem serve ao segmento. Então, queria agora abrir o espaço para você, para que você falasse um pouquinho da tua luta, que eu conheço. Se eu for falar da tua luta, nós vamos ficar aqui até amanhã, não acaba. É verdade. Mas vamos dar uma resumida aí de alguns anos de trabalho, algumas décadas de trabalho, qual que é a tua ideia, né, em composição com o nosso querido Coronel Tadeu. O que você vem desenhando para esse momento tão difícil que a gente está passando? Então, Marcelo, agradecer então, o convite para o podcast e dizer que assim que o Coronel Tadeu voltou para a Câmara dos Deputados, a gente já falava há bastante tempo. Sempre, há Esse muito cara é tempo. incrível, gente. Há muito tempo. Porque ele falou assim, Beretta, eu preciso falar com você, eu preciso falar com você. E tem um detalhe que acho que eu posso dar um spoiler aqui, que eu falei assim, esse é o cara certo. Ele não estava mais na Câmara dos Deputados, a gente se encontrou no Congresso algumas vezes, Foi. na minha luta, na minha correria. E um belo dia eu ligo para ele e falo assim, Coronel, eu vou estar em São Paulo, nessa semana eu vou estar livre. Esse cara aqui me manda uma foto com um uniformezinho de piloto. Que ele voltou a voar, vocês não sabem disso. Ele voltou a voar. Para quem não sabe, o Coronel Tadeu é piloto de helicóptero. É piloto. E ele falou assim, eu não vou poder porque eu tô aqui voando até o dia tal e não vou poder te encontrar. Eu falei assim, poxa, o cara é deputado federal e voltou a exercer uma profissão nobre, tá? Mas vou pagar as contas de polícia, mas os casa. caras falaram, você tá muito velho, já reformamos você, inclusive. É. Então tá bom, então também a polícia não quer, mas a aviação quer. Eu fui voar helicóptero. Aí o coronel, a gente finalmente se encontrou e o coronel falou assim, não, você precisa me ajudar, essa é uma legislação muito complexa e você é o cara para fazer isso. Daí eu falei assim, tamo junto, coronel, e ele falou assim, você tem carta branca no meu gabinete para fazer tudo que é preciso para defender o atirador esportivo. E eu virei para ele e falei assim, coronel, o senhor sabe que o senhor tá dando asa para cobra, né? Porque eu vou tocar o terror. E foi aí que a gente começou. Então eu vou pontuar algumas ações que a gente já tomou concretas. Quem conhece o Dr. Beretta sabe que o Dr. Beretta é aquele cara que tem as ideias malucas, mas que trazem resultado. Então a primeira coisa que a gente fez eu estava atuando diretamente naquela ação direta de constitucionalidade de 85. Infelizmente, o que aconteceu? A DC 85 foi julgada constitucional e eles acabaram arrastando para julgar constitucional também o decreto 11.615. Quem não sabe, eu tive presencialmente despachando com o ministro Gilmar Mendes para tratar dessa ação, mas no fim foi julgado constitucional. Só que o Beretta não desiste, né? Diz que teimar comigo é o teimoso. Quem teima comigo é o teimoso. Eu falei assim, a gente precisa achar uma solução. Então, o primeiro item que a gente fez,
Transferência do Exército para a Polícia Federal. Fiscalização dos CACs. O Exército tinha atribuição de fiscalizar os CACs. A partir do momento que o Exército decidiu, por decreto, não vou entrar na ilegalidade, eu poderia falar disso, mas eu vou por outro lado, transferir a competência da fiscalização do Exército para a Polícia Federal, o governo federal cria uma despesa num órgão federal. E a lei de responsabilidade fiscal fala que você só pode criar uma despesa se você criar fonte de receita. Exatamente. Nós todos aqui, nós quatro todos aqui, que somos atiradores, a gente recolhe, você que está nos assistindo, quando você faz qualquer procedimento do Exército, você recolhe uma GRU. Quem é o beneficiário dessa GRU? O Fundo do Exército. Fundo do Exército. E por que que essa GRU vai para o Fundo do Exército? Porque existe uma lei federal que regulamenta as taxas de fiscalização de produtos controlados e que destina essas taxas. Então ela diz que concessão de CR custa tanto, recolhida pelo código tal, e assim vai. GT. A partir do momento que a Polícia Federal passou a administrar o controle dos CACs, Administrados, digamos. né? Os administrados, se criou uma despesa sem criar fonte de receita. Então, logo no início do mandato do Coronel Tadeu, a gente já protocolou uma representação no TCU, porque é uma violação clara à lei de responsabilidade fiscal. Ou seja, vocês entenderam que o doutor Beretta achou um caminho onde ninguém dizia que existe luz no fim do túnel? Tem sempre uma luz no fim do túnel. Nós já marcamos, nós vamos estar reunidos, eu e o Coronel Tadeu, com o presidente do TCU no próximo dia 21, para tratar, porque o TCU pode, inclusive, bloquear essa transferência imediatamente. E aqui vou deixar bem claro para vocês, nós não queremos que tenha, ou estamos buscando que tenha menos fiscalização dos produtos controlados. Pelo contrário, nós queremos que continue a fiscalização que sempre foi feita de maneira exemplar pelo Exército Brasileiro. Nós temos a prova disso. A prova disso foi o recadastramento. Foi feito o recadastramento com 2 argumentos feitos pelo governo federal. Primeiro, as armas dos atiradores estavam sendo desviadas para a criminalidade. Existe uma declaração do ministro Flávio Dino. E 20% dessas armas não serão recadastradas. Porque nós já sabemos que está no crime organizado. E aí? E o segundo argumento do Exército, e o segundo argumento trazido é que a fiscalização do Exército era ineficaz. No recadastramento, 99,67% das armas foram recadastradas, muitas fisicamente apresentadas por vocês nas superintendências da Polícia Federal para uma conferência física. E se mostrou que 99,67% das armas foram recadastradas, ou seja, comprova 2 coisas. Isso mostra o quanto a legislação brasileira sobre armas é rígida. Então não há possibilidade. Claro que até há possibilidade, mas a probabilidade de alguém, uma vez que se apresentou ao Exército com toda a documentação, com as armas, querer fazer alguma coisa errada é difícil. É muito difícil. Coronel, eu tenho uma massa. Mas o atual partido que governa o país tem os atiradores, caçadores e colecionadores como verdadeiros marginais. É isso que a gente precisa. É como se fôssemos declarados inimigos da segurança pública. Exato. Eu tenho uma máxima que eu falei em algumas entrevistas aqui, alguns depoimentos que eu fiz, o Edu acompanhou. Estar no tiro esportivo e permanecer nele é uma evolução para a pessoa que você tem que estar constantemente preocupado de que se você se envolver em alguma coisa, num simples acidente de trânsito, se você atropelar um cachorro, olha o absurdo que é o negócio. Você passou, um cachorro entrou na sua frente e você atropelou o cachorro. Você pode parar, você pode prestar socorro, levar no veterinário. Se o tutor do cachorro achar que você foi negligente, imperito, imprudente,
e for numa delegacia e fizer um boletim de ocorrência com você criminal e aquilo virar um inquérito, Acabou. Perdeu tudo. você perde tudo que você levou 20, 30 anos para construir dentro do tiro esportivo por causa de um BO. Por causa de um acidente involuntário. Involuntário. Você Eu tive não causou, clientes, não causou. eu tive um cliente que se envolveu num homicídio culposo por um acidente de trânsito. O CR dele foi cancelado. Daí a gente apura com esse fato o rigor que é a legislação. Não precisa nem ser tão rigorosa desse jeito. Deveria ter como é que se fala? Um espaço ali para o bom senso, para uma análise, né? Para dizer, nesse caso, eu vou tirar o CR ou não vou tirar o CR? Eu vou dar um parênteses aqui. Qual a lógica que nós temos hoje para fazer uma parametrização aonde busca-se os antecedentes criminais, a conduta ilibada, que um proprietário de uma empresa que está devendo tributos, está devendo impostos, tenha o seu CR da pessoa física Caçado. cassado ou interrompido ou suspenso, porque ele deve tributos. Nada a ver com as coisas. Isso é o que acontece hoje, cara. Pois é. E tá errado. E tá errado. Tá errado. A gente Tá precisa mudar isso. Então, assim, o que nós precisamos hoje, Coronel? E as pessoas. E você sabe o que me dá mais raiva? Já conversei isso com o Edu algumas vezes. A política não vai mudar nada. Como que não vai mudar, minha Nossa Senhora? É só pela política. É só pela política que vai mudar cair do isso. céu, né? E não vai ter nenhum. É o senhor e tantos outros, bereta ajudando aqui na. Sim. Porque o senhor sozinho não faz nada, não. Não. Se não tiver os beretas na retaguarda Tem que ter um suprindo time lá. de documentos, informações, a gente não vai sair dessa inércia nunca. Tem que ter um tipo. Por que esses partidos de esquerdas conseguiram tantas coisas nos últimos 20, 30 anos? Eu tô voltando lá nos anos de 1990. Olha só a legislação penal. O Beretta é advogado, ele vai saber. Não sei se você é formado em direito, Não, ele não é sou, formado em direito, não. mas se você vê o que esses caras conseguiram de promover de alterações na lei de execuções penais, é algo absurdo. Começou com visitinha íntima, saidinha Tudo pra de É o sapo favorecer na panela. bandido. tudo É o pra sapo na panela. Exatamente. Tudo para favorecer bandido. É. Né? Zero legislação para favorecer o cidadão de bem, cumpridor da lei. Esse aí não tem um olhar. Auxílio reclusão. Eu não sou contra o auxílio reclusão, porque ele vai para a família. Mas peraí, e a vítima? A vítima tá recebendo um auxílio assassinato porque a quem colocava renda dentro de casa foi morto por um bandido. O governo tá sustentando essa família como tá sustentando a família do preso. Então, Não, olha isso o que olha, Isso não é importante, né? eles professor? conseguiram isso através da política. Foi votando, todas essas pautas foram votadas no Congresso Nacional. Então a gente tem que brigar pelo nosso lado. Nós temos que ocupar os mesmos espaços. Corda para nós agora. E é impressionante, e aí eu vou, até pra gente já começar a encerrar, porque já tá até encerrando as atividades aqui. É impressionante como a esquerda, quando ela se une, e as pessoas pensam, Coronel, que o senhor tá lá dentro, a gente trabalha em Brasília aqui, todos nós aqui temos os nossos afazeres em Brasília, a gente percebe o quanto que a esquerda é unida, mesmo se odiando. Mesmo Porque as pessoas pensam, PT, PSOL e outros, os caras se odeiam. Aliás, Marcelo, isso é uma coisa que quando eles querem eleger o senhor como inimigo, eles se juntam e vão pra cima e destrói você. O inimigo é o mesmo, né? Então, o inimigo é o mesmo. Implacável. E a direita não aprendeu isso ainda. A direita Tipo, todo mundo quer brilhar sozinho, cara. Pelo amor de Deus. consegue. É uma busca por holofote que a gente vê na direita É uma que é busca, insuportável. É um querendo colocar um PL diferente, às vezes com uma vírgula diferente, só pra dizer que Ele é o pai da criança. Teve uma deputada que me chamou lá no gabinete e falou: não sei nada de arma, mas eu quero entrar nessa pauta porque ela é boa e dá voto. Eu preciso da sua ajuda. Eu falei: minha ajuda você não vai ter. Por quê? Porque você não é da pauta. Você vai aproveitar um momento, daqui a pouco você vai vazar. Bom, mas, Coronel, queria deixar agora os minutos finais aí ao senhor para que o senhor exponha quais são os seus planos e o que a gente pode fazer para ajudar. E, antemão, agradecer muito aí o senhor de ter aparecido aqui conosco aqui na Linade. Olha, obrigado pelo espaço. Eu cheguei agora no mandato, faz 2 semanas que eu tomei posse e tem muita coisa para resolver. Nós já começamos com alguns pontos na mudança da legislação de armas. Estamos entrando com requerimento no Exército para cobrar algumas posturas do Exército, no próprio TCU.
E agora há pouco, mesmo com uma reunião com você, me chamou a atenção essa história dos impostos também. Nós vamos tocar essa coisa de unificação dos Essa impostos. discrepância de imposto é um Um absurdo. estado cobra X, outro estado cobra Y. É inviável. Né? Não tem cabimento. A gente sabe que hoje existe uma sanha por arrecadação, mas a gente precisa convencer governadores a reduzir os impostos que afetam todo o setor de armas, que é muito importante. Isso daqui é um mercado maravilhoso, oferece muitos postos de emprego. Eu acompanho, eu fui em estandes de tiro aí que tinha 20 trabalhadores e outros que já tinham 60, 70, 80 pessoas trabalhando. Ou seja, o governo precisava aproveitar isso, entender que isso daqui é um mercado muito tranquilo, é um mercado que dá renda para o governo e que não é patinho feio para eles ficarem atacando a gente de jeito nenhum. Então nós temos que colocar isso. Todas essas pautas precisamos colocar na mesa, na Câmara, no Senado e trabalhar. Hoje, graças a Deus, eu sou um representante, estou lá e vou fazer a minha parte. Vamos torcer para que eu fique muito tempo lá ajudando vocês. Do que depender de nós, pode ter certeza Então, que a gente vai trabalhar junto. Vamos para cima que nós vamos trabalhar bastante. Então tá bom. Edu, considerações finais? Não, é isso, é agradecer pela presença de vocês dois aqui. É muito bom ter de perto quem a gente está realmente ombreando, quem realmente está com a gente na pauta, e não a galera da cenografia lá que fez só a arminha com a mão e depois virou as costas, né? Reforçando o que o Marcelo falou, contem com a gente, o que tiver ao nosso alcance para potencializar a atividade de vocês, a gente vai estar junto para fazer. Beretta. É isso aí, gente. Eu acho que o ponto principal é o seguinte: eu vejo muita gente na internet plantando caos, plantando a desgraça, o acabou tudo. Eu mostrei para vocês aqui que tem saída. Tem saída. Tudo vai ter uma saída. Esse caso aí da transferência da Polícia Federal, representação no TCU. Agora nós temos com outros 2 problemas que nós vamos também resolver. Essa questão de validade dos documentos. Quem acha que a guerra da validade dos documentos acabou com o julgamento da DC 85? Não acabou. Tá muito enganado. Eu vou dar mais um spoiler para vocês. Nós oficiamos hoje o Ministério da Justiça com uma pergunta simples: quantos atiradores tem registrados no estado de São Paulo? Quantos instrutores de tiro tem registrados no estado de São Paulo? A obrigação de renovar os documentos é impossível. Então vai aí, primeira mão para vocês, a mais nova tese jurídica. É impossível realizar a renovação dos documentos porque nós temos hoje mais de 300 mil atiradores no estado. São 180 instrutores de armamento de tiro registrados pela Polícia Federal, a grosso modo. Divide esse número. O cara demora 2 horas para fazer cada laudo. Não é possível. A gente fez a conta. Os instrutores, se trabalhassem todos os dias, precisariam de 5.000 dias para fazer todos os laudos. Entendeu? Com base nisso, nós oficiamos o Ministério da Justiça, vamos ter esses números e vamos começar a entrar com ações judiciais, não para dizer que é ilegal, mas É para dizer inexequível. é inexequível. É isso. Estão querendo basicamente que a gente, né, traga a pedra de Marte, traga o marciano vivo para poder... E a questão de restrição de horários dos clubes potencializa mais ainda essa impossibilidade. A Polícia Federal, na instrução normativa, fala que o intervalo entre uma avaliação e outra são de 2 horas. Se o clube só funciona das 18 às 22 e não tem laudo nos sábados, a maioria dos clubes deixa os sábados para os seus associados, o cara consegue fazer 4 laudos por dia. Só que, Edu, você que tem mais de um calibre, Marcelo, você pode fazer um laudo só para todos os calibres? Não. A gente está falando do número que vai ser multiplicado pelo número de calibres que o cara tem. Eu tenho 24 calibres apostinados. Você tem que fazer um laudo para arma curta e um laudo para arma longa, permitido e restrito. Jogamos aí 4 laudos. Então esse número multiplica por 4. É inexequível. Então, mesmo que a gente começasse a fazer os laudos hoje, Não a daria gente tempo. saísse Não daqui daria tempo. e fosse para o clube, não dá tempo. Então a gente está pleiteando, junto com o Coronel Tadeu, com base nisso, inicialmente, uma extensão da validade dos documentos para 2027. Em 2027 a gente resolve. E se o governo não aceitar, nós vamos entrar com ações coletivas contra a qualidade, Claro. pelas outras instituições também, para que você não seja obrigado
a cumprir algo que é impossível de ser cumprido. Como eu digo, Beretta inventa as coisas, mas inventa com fundamento legal para que vocês tenham uma... Acho que a mensagem que eu queria transmitir para vocês. Não desistam. Há esperança. Continuem participando das competições da Linad ou da instituição que você quiser. Qualquer entidade. Façam as tuas habitualidades, cumpra a sua obrigação. E deixa que a briga a gente já comprou. E, coronel, o senhor deu asa para cobra. Bom, galera, queria agradecer aí, coronel. Obrigado de coração. Vocês, Obrigado, Edu, obrigado. Valeu, tamo junto. Vamos parar um pouquinho, que agora tá na hora de tomar um vinhozinho, uma água, porque o dia foi puxadaço. Porra, as pernas estão vibrando de dormência aqui. Você tá sentindo perna? Eu não tô, não. Galera, fiquem com Deus. E, ó, desistir não é opção. Nunca será. Nunca será. Plano B, fazer o plano A dar certo. Um abraço, fiquem com Deus, tamo junto. Tamo junto, gente. Gostei, isso aí. Valeu.